Atos, capítulo 2, versículo 40, e Filipenses, também no capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim a palavra de Deus: e com muitas outras palavras, ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 15, está escrito assim: para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta, ou no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo, como luzes no mundo. Perceba, meus irmãos, que tanto o apóstolo Pedro, discursando em Atos 2, quanto o apóstolo Paulo, falando agora aos filipenses, ele tem uma preocupação tremenda de que a igreja do Senhor, ela precisava manter a sua vida diante da presença de Deus, com seu altar, com a sua comunhão, com a sua intimidade com Deus, custe o que custar. Nós lemos aqui, meus irmãos, apenas um compêndio, eu estou me referindo a Atos 2:40, isso aqui é apenas um resumo, uma sinopse do sermão de Pedro, do primeiro sermão pregado por Pedro após a descida do Espírito Santo, após o batismo com o Espírito Santo. Certamente aquele foi um discurso mais prolongado, foi um discurso mais amplo, porém muito importante e decisivo naquela ocasião, em que a igreja estava começando, em que a igreja primitiva estava sendo formada. Para você ter uma noção de quão importante foi essa mensagem, após esse sermão de Pedro, cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. A mensagem de Pedro, com certeza, foi muito mais longa do que esse versículo que nós lemos, mas Pedro estava chamando a atenção do povo, exortando o povo, para que eles entendessem que Deus queria fazer algo diferente no meio deles, que Deus os estava chamando para viver uma vida diferente para a glória de Deus. Pedro finaliza esse discurso tão importante, dizendo estas palavras que nós acabamos de ler. Ele disse: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos desta geração perversa. Esta era a pregação do apóstolo Pedro naquele dia. Porque, meus irmãos, quando Pedro dizia que a geração que ele vivia era uma geração perversa, a palavra que Pedro usou era exatamente, literalmente, o que ele estava querendo dizer, porque perversa significa literalmente torta. A palavra perversa significa torta, isso é, moralmente deformada. Isso significa que aquela geração era aleijada, maligna, moralmente deformada, torta aos olhos de Deus. Era isso que Pedro estava dizendo. Nós vivemos no meio de uma geração moralmente deformada. Pedro estava dizendo: nós vivemos no meio de uma geração maligna, no meio de uma geração conturbada, turbulenta, que anda em oposição à vontade e aos princípios da palavra de Deus. A julgar pelos padrões éticos divinos, meus irmãos, aos olhos de Deus, a humanidade inteira é essa geração perversa. A humanidade inteira, aos olhos de Deus, aos olhos da santidade de Deus, diante dos padrões éticos e estabelecidos pelo Senhor, toda a humanidade
faz parte dessa geração perversa. No entanto, certos indivíduos, ouça com atenção, certos povos, certas nações, certas gerações, ocasionalmente, se tornam ainda mais pervertidos, ainda mais perversos do que algumas gerações, do que alguns povos, do que algumas nações e do que alguns homens comuns. Existem aqueles que conseguem se destacar naquilo que é negativo diante de Deus. Vou lhe dar aqui alguns exemplos bíblicos de gerações perversas. A geração pré-diluviana, que está em Gênesis capítulo 6. A geração pré-diluviana foi uma geração que se tornou tão perversa aos olhos de Deus, que Deus disse assim: vou destruir o que eu criei, vou exterminar todo o fôlego de vida de sobre a face da terra. E Deus só poupou Noé e a sua família, mas todos os outros da geração pré-diluviana morreram afogados nas águas do dilúvio, porque se tornou uma geração perversa aos olhos de Deus. O que dizer, irmãos, da geração que saiu do Egito, mas não entrou em Canaã? Foi uma geração que também se tornou perversa aos olhos do Senhor. Saíram do Egito debaixo de uma promessa. Qual foi a promessa, pastor? Vou dar a vocês a terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Mas eles entraram na terra? Não entraram. Deus os matou também no deserto, porque foram perversos aos olhos do Senhor. Chegou um dia que Deus já estava com a sua paciência cheia. Deus disse assim: porque vocês têm sido desobedientes, rebeldes e contumazes, eu não vou permitir vocês entrarem. Somente 2 daquela geração escaparam. Somente Caleb e Josué escaparam daquela geração. Fora eles, todos morreram, porque o povo ficou dando voltas no deserto 40 anos, até aquela geração morrer, e somente os filhos deles é que entraram. Por quê? Porque aquela geração se tornou perversa aos olhos do Senhor. O que dizer, irmãos, da segunda geração de Canaã, Números 2, que também foi uma geração que se tornou perversa. Depois que aquela geração entrou na terra prometida, os filhos deles não quiseram obedecer os mandamentos de Deus. A segunda geração que estava em Canaã também foi perversa, pois a Bíblia diz que eles seguiram aos deuses, adoraram a Baal, as imagens, o sol, a lua, esqueceram-se do Deus dos seus pais, do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, do Deus de Moisés, do Deus de Josué. Aquela geração também se tornou uma geração perversa, e por isso Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos, dos seus adversários. O que dizer da geração pré-exílica? Jeremias capítulo 25. Jeremias foi o homem que profetizou o exílio. Por que Jeremias profetizou o exílio? Porque o povo estava rebelde, porque o povo estava em desobediência, porque o povo estava cada um fazendo o que queria, vivendo a sua vida à vontade, estavam seguindo os seus próprios desejos e desígnios. Aí Deus abre a boca do profeta Jeremias e disse: eu vou levar vocês para o exílio, vocês serão cativos, vocês serão escravos, até que vocês se arrependam, e depois de 70 anos é que eu vou trazer de volta para essa terra. O que dizer, meus irmãos, da geração dos dias de Jesus? Mateus capítulo 12, versículo 39. A geração dos dias de Jesus também era uma geração torta, também era uma geração pervertida, era também uma geração maligna. A geração dos dias de Jesus, irmãos, foram aqueles que o crucificaram, foram aqueles que o chamavam de Belzebu, chefe dos demônios, foram aqueles que abandonaram Jesus quando ele mais precisava ter os seus companheiros do lado. A geração dos dias de Jesus era uma geração de pessoas interesseiras, era uma geração de pessoas ingratas, infiéis. Os mesmos que receberam multiplicação de pães e peixes foram os mesmos que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos que foram curados, libertos da escravidão do pecado, de doenças, de demônios, foram os mesmos que se levantaram contra Jesus. Diz a palavra de Deus que daquela geração havia até 7 demônios
que saíram de algumas pessoas e que passaram a vagar pela terra. Aquela geração dos dias de Jesus também era uma geração perversa. Pastor, não estou entendendo o que você quer dizer. Ora, meus amados irmãos, a minha grande pergunta hoje é: o que os apóstolos, o que Pedro, o que Paulo diriam sobre a geração atual em que nós vivemos? O que vocês acham, meus companheiros? Quais seriam os adjetivos que eles usariam para se referir à nossa geração moderna, nossa geração presente? O que será que Paulo e Pedro falariam se eles vivessem hoje entre nós, nos nossos dias, vendo tudo o que acontece ao nosso redor? Ora, meus irmãos, eu tenho certeza que não seriam adjetivos bonitos, não seriam elogios, não seriam palavras boas, não, porque eles são homens, eram homens de Deus, comprometidos com a mensagem da cruz e do Evangelho. Paulo, o próprio apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, profetizou que esta geração seria uma geração terrível e cruel. Abra aí a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, perceba, meus irmãos, que Paulo já tinha recebido visão, revelação e já havia profetizado que essa geração dos últimos dias seria também uma geração cruel, terrível e perversa aos olhos de Deus. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão dias perigosos, tempos difíceis sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, versículo 4, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, disse o apóstolo Paulo. Fuja desses, disse o apóstolo Paulo. O que eu quero dizer para você nesta noite, o que Deus manda dizer para a igreja em Viliás é esta: salva-te desta geração perversa, escapa-te desta geração perversa, afasta-te desta geração perversa. Deus está chamando a sua igreja nesta última hora para ser uma igreja diferente, para ser um povo diferente, para ser um povo santo, um povo resignado, um povo temente, um povo que ama as sagradas escrituras, um povo que tem compromisso com Deus. O Senhor está dizendo: eu não escolhi você para viver como o mundo vive, eu não escolhi você para andar na roda dos escarnecedores, eu escolhi você para fazer parte de uma geração que será arrebatada. Para escapar dessa geração perversa, meus irmãos, só tem dois caminhos que nós podemos seguir, se nós quisermos escapar dessa geração terrível e cruel em que nós vivemos. O primeiro passo é o arrependimento. Diga comigo: arrependimento. Diga: arrependimento. Atos 2:38, a Bíblia diz: arrependei-vos, aleluia, para que sobrevenham tempos de refrigério, tempos de paz. Deus está dizendo: se nós queremos viver dias diferentes, se nós queremos ser abençoados nessa terra cruel, se nós queremos ser luz deste mundo, se nós queremos dar exemplo para as pessoas que nos cercam, nós precisamos primeiro experimentar o arrependimento pessoal. Eu, pastor Bruno, preciso viver uma vida de arrependimento. Os pastores que estão aqui em cima desse altar, precisamos viver uma vida de arrependimento. Cada um de vocês que estão sentados aí ouvindo esta palavra, nós precisamos dia após dia viver uma vida de arrependimento. Essa era a pregação de João Batista.
Foi essa a mensagem de João. Ele disse: raça de víboras, se arrependam, porque vai chegar a ira de Deus a qualquer momento. Davi entendeu o caminho do arrependimento. Quando ele pecou, quando ele adulterou com Batseba, quando ele mandou matar o marido dela, quando ele fez tanta coisa errada, um dia o profeta Natan chegou com ele, apontou o dedo de profeta, porque profeta que é profeta, fala o que Deus manda, ainda que seja para o rei. E o profeta Natan disse: ei, você precisa ter uma mudança, você precisa se arrepender, você é alguém que Deus vai cobrar. Aí a Bíblia diz que Davi faz o Salmo 51, a oração de arrependimento de Davi é o Salmo 51. Ele se joga aos pés do Senhor, ele chora pedindo misericórdia, ele se arrepende do seu mau caminho, ele diz: ó Deus, cria em mim um espírito novo, um coração reto, inabalável. Ó Deus, não retira de mim o teu Santo Espírito, nem a alegria da tua salvação. Sacrifício tu não queres, do contrário eu te daria, mas um espírito quebrantado, um coração compungido, tu não desprezarás, disse Davi. Ele vai para os pés do Senhor, ele vai pedir mudança, ele quer mudança. O que dizer da cidade de Nínive? Que quando Jonas, o profeta, chegou lá dizendo: vocês serão destruídos pela ira de Deus, Deus vai tratar com vocês de uma forma terrível. A Bíblia diz que a cidade de Nínive se arrependeu, tomaram uma postura diferente, foram jejuar e orar, foram pedir misericórdia. Até os animais jejuaram, até as vacas jejuaram, até as crianças de colo, os bebês recém-nascidos jejuaram. Deus olhou do céu, aceitou o arrependimento e teve misericórdia da cidade de Nínive. Em Apocalipse, João exorta a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, ele diz: lembra-te de onde tu caíste. Lembra-te de onde tu caíste. Volta lá onde você estava bem, e de repente alguma coisa aconteceu, e de lá para cá a tua vida nunca mais foi a mesma. Lembra de onde você caiu, volta, aleluia, te arrepende e pratica as primeiras obras. Volte ao seu primeiro amor. Volte a orar como você orava. Volte a jejuar como você jejuou um dia. Volte a levantar de madrugada e dobrar o joelho do lado da cama. Volte a ler a Bíblia. Volte a evangelizar. Volte a falar do amor de Deus para os teus vizinhos, para os teus amigos, para a tua família. Deixa a luz brilhar de novo. Deixa a glória aparecer de novo. Volte à prática das primeiras obras. Deus está falando conosco. O caminho é o caminho do arrependimento. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é um comportamento. Arrependimento não é um sentimento como quando você chora e fica com remorso, mas no dia seguinte volta a pecar e a fazer tudo errado de novo. O Espírito de Deus está dizendo: o arrependimento é mudança de comportamento, é tomar uma decisão, é tomar uma atitude, é fazer diferente. Você estava de um lado, você vai mudar de lado, porque isso é arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos, enquanto é tempo. A qualquer momento a trombeta vai tocar. A qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a noiva. E só os que estiverem vivendo uma vida de arrependimento serão chamados para as bodas do Cordeiro. Os que não estiverem vão ficar nesse mundo terrível e cruel. Arrependimento é o que Deus pede da sua igreja nesta noite. Arrependimento é o que Deus exige da sua igreja nesta noite. Ainda dá tempo. Bate no ombro de alguém que está do teu lado, bate na perna de alguém que está do teu lado, para ele sentir que é com ele que Deus está falando, para ela sentir que é com ela que Deus está falando. Pega na mão dele, bate no ombro, faz alguma coisa, diga assim: ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de fazer diferente.
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de colocar a vida em ordem. Ainda dá tempo de não ter medo de ninguém te acusar de nada. Ainda dá tempo de dizer: Senhor, o que ficou para trás ficou. Daqui para frente eu vou ser mulher de Deus, eu vou ser homem de Deus, eu vou ser crente de verdade para ir morar no céu. Alabacara chomenderevas. Eu sinto que o Espírito de Deus está descendo aqui no meio da congregação e está tocando em pessoas, sacudindo pessoas. A tua alma está vibrando aí dentro. É Deus dizendo: eu vou te restaurar, eu vou te renovar, eu vou te libertar, eu vou te abençoar, eu vou fazer algo diferente na tua história. Que ele mandar a Sérvia. Vamos acabar com esse negócio de ser crente na frente do pastor, de ser crente na frente do marido, de ser crente na frente da mulher, de ser crente na frente de quem está perto. Oh, Jesus está dizendo: os meus olhos te veem em toda parte, os meus olhos te encontram em todo lugar, os meus olhos te conhecem, o meu Espírito está te sondando. Eu vou ser crente na vida real e eu vou ser crente na vida virtual. Eu vou ser crente com a Bíblia na mão e eu vou ser crente com o celular na mão. Eu vou ser crente na igreja e eu vou ser crente na escola, no trabalho, na rua. Aonde eu passar, a luz vai brilhar, porque eu vou viver uma vida de arrependimento. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Dá glória a Deus diante de uma palavra dessa. É só para quem é crente que quer morar no céu. Primeiro, para escapar dessa geração, tem que viver em arrependimento. Segundo, para escapar dessa geração, tem que crescer na intimidade com Deus. Diga comigo: crescer na intimidade com Deus. Precisa, meus irmãos, crescer na intimidade com Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Ou seja, depois que há o arrependimento, aí vem a presença do Senhor, aí vem o refrigério do Senhor, aí vem a intimidade do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte para que isso aconteça, irmãos. Para eu ter intimidade com Deus, eu não tenho que esperar Deus me tocar, eu não tenho que esperar Deus me encher para eu ter intimidade, eu não tenho que esperar Jesus me batizar com o Espírito Santo para a partir daí eu ter intimidade. Não, para eu ter intimidade com Deus, tem que partir de mim, tem que ser iniciativa minha. Tiago capítulo 4 versículo 8: chegai-vos portanto a Deus. Você primeiro, chegai-vos a Deus, aí depois é Deus, e Ele se chegará a vós outros. Quem se aproxima de Deus se afasta do mundo. Quem se aproxima de Deus está fugindo do pecado. Quem se aproxima de Deus está se distanciando do Egito. Quem se aproxima de Deus está ficando mais santificado, mais purificado, mais entendido da coisa, das maravilhas de Deus. O Espírito Santo está dizendo: é necessário crescer na intimidade. Deus quer ter intimidade com você, meu irmão. Não fique chateado, não fique chateada por isso, mas deixa Deus usar a tua boca só mais essa vez. Deixa Deus usar a tua boca só mais essa vez.
Olha para esse irmão que está do seu lado. Diga assim: o segredo de Deus é para quem tem intimidade com Ele. O segredo de Deus, os segredos de Deus é para quem tem intimidade com Ele. Vou lhe provar na Bíblia. Salmo 25, verso 14. Coloca aqui no telão, por favor. Salmo 25, verso 14. Olha o que diz esse texto sagrado. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Isso aqui é outra tradução, mas a tradução que eu separei diz que o segredo do Senhor é para os que têm intimidade com Ele. Ou seja, Deus fala com quem tem intimidade com Ele. Às vezes você vem para o culto, vem para a campanha, e você vem esperando ouvir uma profecia, ser revelado, ou alguma coisa diferente acontecer, e nada acontece, você sai triste, ou sai murmurando, diz: Deus não falou comigo. Ei, querido, deixa eu te dizer, Deus fala com quem tem intimidade com Ele. Deus fala com quem tem segredo com Ele, de um jeito ou de outro. Mesmo que Ele não levante um profeta, Ele vai falar no louvor, Ele vai falar na pregação. De alguma maneira você vai ser edificado, vai sair abençoado, porque quem tem intimidade conhece a voz do pastor quando ele fala. Aleluia! O segredo de Deus é para quem tem intimidade. Moisés era um homem que tinha intimidade com Deus. Sim ou não, irmãos? Quem concorda comigo que Moisés tinha intimidade com Deus? Um homem que passava 40 dias e 40 noites no monte, e quando descia de lá o seu rosto resplandecia. Um homem que tinha tamanha intimidade a ponto de fazer Deus mudar de ideia. Quando Deus quis matar o povo, ele disse: Senhor, risca o meu nome do teu livro se for preciso, mas não acaba com esse povo, porque senão os egípcios vão dizer que tu os tiraste de lá do Egito para os matar aqui no deserto. Ele conseguiu convencer a Deus. Deus disse: é verdade, não vou fazer isso por amor de ti, porque tinha intimidade com Deus. Tinha intimidade com Deus. Labacandarabachura e calamandorabacas. Deus está te chamando para um nível mais profundo. Deus está te chamando para um nível espiritual mais íntimo. Deus está te chamando para a sua presença. Deus quer te revelar coisa nova. Deus quer te entregar dons novos. Deus quer te entregar mistério novo. Deus está dizendo: busca a minha face, busca a minha presença, busca a minha comunhão, busca a minha intimidade. Eu quero te encher da minha graça. E eu vou dizer mais: ai de quem se levantar contra a tua vida, quando você estiver íntimo com o Papai do céu. Ai de quem se levantar contra a vida de quem tem intimidade com Deus. Miriam e Arão experimentaram isso na pele. Arão e Miriam disseram: Deus também fala conosco. Nós também somos vasos. Nós também somos profetas. Por que se Moisés quer ser o líder de nós? Não, não é assim não. Eu sou sacerdote. E ela disse: eu sou profetisa. Quem é Moisés para querer nos liderar? Irmãos, os próprios irmãos dentro da casa dele se levantaram contra ele. Os próprios irmãos da família dele. Não foi ninguém de longe, foi de dentro da casa dele. Mas deixa eu dizer uma coisa: quem toca em quem tem intimidade com Deus se dá mal. Deus bradou de lá do céu, disse: ei, vocês três, Moisés, Miriam e Arão, vem para cá para um particular. Vem para cá na porta da tenda da congregação. Vou dizer uma coisa para você, Miriam e Arão. Eu falo com os profetas através de sonhos, de visões e revelações, mas com meu servo Moisés é face a face, é face a face. Quem são vocês para se levantar contra o ministério dele? Ele cantará calabria. Moisés ficou leproso há uma semana. Arão só não ficou leproso porque era sacerdote.
Escapou por um fio. Mas Deus tratou com os filhos dele. 2 filhos dele mais velhos morreram. Porque ninguém que se levanta contra quem tem intimidade vai ficar impune da ira de Deus. Deus está dizendo: eu estou te chamando para intimidade, porque na minha intimidade eu te guardo, na minha intimidade eu velo pela tua vida, na minha intimidade eu te dou livramento, na minha intimidade eu te faço prosperar, na minha intimidade eu te abençoo, na minha intimidade eu vou mostrar para todo mundo que eu sou Deus na tua vida. Será que alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus aqui nesta noite? Quem tem intimidade recebe revelações profundas de Deus, irmãos. Você lembra da história de Eliseu? Eliseu tinha intimidade, era um profeta íntimo de Deus, um homem de comunhão. 2 vezes a porção dobrada. Ele tinha a porção dobrada da unção que Elias teve. Se Elias já era um homem de Deus, imagina a intimidade que Eliseu tinha. A Bíblia diz que Deus revelava para Eliseu o que o rei da Síria combinava com seus assessores numa câmara secreta. Eles faziam planos de guerra, projeto de guerra para destruir Israel. E eles diziam: vamos subir pela ladeira. Aí Deus revelava para Eliseu. Eliseu falava para o rei e eles escapavam. Aí o rei inimigo dizia: então nós não vamos subir pela ladeira, vamos dar a volta por trás. Deus revelava para Eliseu, ele falava para o rei e Deus dava livramento. Até um dia que ele disse: o que está acontecendo? Quem de nós é o espião? Quem entre nós é o traidor? Alguém disse: ninguém, rei. Ninguém, rei, é o espião. O que é que está acontecendo então? Lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta que é íntimo de Deus. Tem um profeta lá, que quando ele fala acontece. E o que nós projetamos aqui em oculto, Deus revela para ele lá no outro país. Quem crê? Quem crê? Quem crê nesse Deus de mistério? Quem crê nesse Deus de mistério? Deus revela mistério para quem tem intimidade com ele, irmãos. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, vai influenciar essa geração terrível, vai influenciar essa geração perversa. Quem tem intimidade recebe poder, e quem recebe poder recebe autoridade, e quem recebe autoridade faz a diferença. Jesus disse: eu vou dar a vocês poder, e vocês serão testemunhas vivas nessa geração, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Onde vocês passarem, vocês vão fazer a diferença. Vocês vão influenciar essa geração. Levanta a tua mão se você crê no poder desta palavra. Deixa eu abençoar a tua vida. Levanta a tua mão se você crê no poder desta palavra. Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus está procurando alguém aqui para encher nesta noite. O Espírito Santo está procurando alguém para tocar nesta noite. E esse alguém pode ser você. Fecha os teus olhos e começa a dizer aleluia. Fecha os teus olhos e começa a dizer glória. Porque Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para falar contigo, minha serva. Eu te trouxe aqui, meu servo, nesta última ceia do ano, para falar contigo. E a minha palavra é essa: escapa dessa geração. Escapa dessa geração, se torne um profeta, se torne um vaso de honra. Deixa eu encher a tua vida, deixa eu restaurar a tua vida, deixa eu renovar. Só quem quer, só quem quer, só quem quer, só quem quer. Eu vou dar 1 minuto para você abrir a boca aí e glorificar o nome de Jesus agora. De cantore masobenere calabasha. De cantora calamasobenere cabasubri. De cantumi nele sereke. De candaia seremi jacai. De calabashomendere cominuria.
Rimitubinele porkenere sominerbia. Tiribikichoturikitai kumunaya samandarai. Teporokotuine kamanuri kanaraia. Ele vai tocar em crentes aqui agora. Ele vai renovar vaso aqui nessa noite. Ele está tocando em alguém. É você. É você. Ele falou contigo. Ele toca em você hoje. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca para adorar. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca para adorar. Dekeleia kandarai. Iribichorekai. Tem azeite novo sendo derramado sobre a cabeça de vasos aqui. Tem azeite novo descendo sobre a vida de vasos e profeta de Deus aqui. Olha o que Deus está fazendo. Olha Deus mudando o quadro. Olha Deus quebrando o laço. Olha Deus renovando o ânimo. Olha Deus pegando você. Ai, 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 se eu fosse você, eu dava lugar para o Espírito da verdade. Oh, Espírito de Deus, deixa Deus te encher, deixa Deus te renovar, deixa Deus te tocar, deixa Deus transformar a tua história. Ei, crente pentecostal, o Espírito está dizendo: eu quero te usar, eu quero te encher, eu quero te renovar. Hoje é a noite que eu marquei para fazer algo diferente. Quem acredita nisso, fica de pé comigo nesse momento. Quem recebe esta palavra, fica sobre seus pés nesse momento. Delementore kelemantura calabashai. Delementore kendere basai chomendere keminturimite a face. Mateus, vem aqui de novo, Mateus, pega o microfone. Eu quero que você segure a mão de alguém que está perto de você, se for possível. Se for possível, pegue na mão de alguém que está do seu lado. Porque você vai segurar na mão agora de uma pessoa que vai impactar esta geração perversa. Alguém que Deus vai levantar para encher do seu espírito, para falar diferente, para viver diferente, para andar diferente. Alguém que você está segurando a mão aí, é uma pessoa que Deus vai derramar graça e virtude sobre a vida dela nesse lugar. Vai sair daqui renovada hoje, vai sair daqui renovado hoje. Por quê, pastor? Porque quem falou contigo foi Deus. Quem falou com esta igreja foi Deus. E quem fala com a igreja se responsabiliza pelo que falou. Ele manduri quer me dará. Mas ele não obriga ninguém a receber, ele só entrega para quem quiser. Eu vou repetir, ele não obriga ninguém a receber, ele só derrama sobre quem deseja mais de Deus. Tem alguém aqui que quer mais intimidade? Tem alguém aqui que quer mais intimidade? Tem alguém aqui que quer mais comunhão? Tem alguém aqui que quer mais graça de Deus? Se é verdade, fecha os teus olhos. Eita, enquanto a igreja estiver louvando, alguma coisa vai acontecer aqui no nosso meio. Enquanto a igreja estiver adorando, alguma coisa vai acontecer aqui nesta noite. Oh, Espírito de Deus! Pode cantar, querido. Tu proveu o fogo. É para quem crê. É para quem crê, é para quem quer. É para quem deseja mais de Deus. É para quem quer mudar a sua vida. É para quem quer ter intimidade com Ele. Oh, é para quem quer ser diferente no meio dessa geração. Eu por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus,
enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. E tu provê o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provê o Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Deus, enche-me. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Enche-me. Levante as suas mãos. Até transbordar. Levante as suas mãos e adore. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória, enche-me. Derrama a tua glória, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, derrama Jesus, toca nesse grande Jesus, toca nele, Jesus, derrama a tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Urabacala bashure me calamandavas. Deremi comandala xerebi candarabacalabaracas. Só quem entendeu o que Deus falou, seu coração levante a mão e glorifique a Jesus. Só quem vai sair daqui edificado pela palavra, levante a sua mão, dê um brado de glória.